Há um lugar onde te queres sentir sempre bem. A tua casa. Onde o conforto e o que gostas têm sempre lugar. Onde podes ser tu mesmo com as tuas regras. Porque queres que a tua casa cresça contigo e se adapte ao teu estilo de vida, que pode ser assim ou assim. O que nos importa é que sejas feliz. A Livo nasce para garantir que a tua casa casa contigo, que te recebe quente no inverno e fresca no verão, sustentável, moderna e, acima de tudo, confortável. Esta é a missão dos nossos consultores, que estão sempre à mão, literalmente. E para que a melhor versão da tua casa possa nascer, só tens de nos deixar falar com o maior especialista da tua casa. Tu! Livo. Casa contigo. Não sei se podemos dar início. Muito boa tarde. Se calhar vamos começando, não é? Peço imensa desculpa aqui por esta disposição, estou aqui meio de lado, mas enfim, estamos a tentar encontrar aqui a melhor exposição solar para que ficássemos todos confortáveis. Bem-vindos à Sala AGEAS. O meu nome é Inês Lourenço, eu pertenço à Direção de Comunicação do Grupo AGEAS Portugal e temos estado aqui durante 2 dias a falar sobre várias ambições de longo prazo que nós temos em matéria de sustentabilidade. Estão muito ligadas àquilo que é a promoção da inclusão, contribuir para uma sociedade mais saudável e ao mesmo tempo também promover a resiliência climática. E durante 10 sessões tivemos aqui vários convidados, vários painelistas e painéis ilustres e sobre temas que são muito pertinentes da atualidade. E vamos terminar hoje também com um tema que nos interessa também bastante, sobre casas eficientes. É promovido pela Livo. A Livo é uma das marcas mais recentes do Grupo AGEAS Portugal e, portanto, hoje vamos estar dedicados efetivamente a falar sobre como é que podemos tornar os lares portugueses mais confortáveis, mais seguros e mais eficientes. Aqui no meu painel, agora vim-me um bocadinho para este lado e desculpem aqui as pseudocostas, temos Catarina Barreiros, quase que não dispensa apresentações, mas é aqui a grande anfitriã da Cidade do Zero e, portanto, fundadora, CEO da Cidade do Zero, do Projeto do Zero, empreendedora e arquiteta também, não é? Portanto, com essa base também técnica que nos vai dar aqui uma grande mais-valia para a discussão. João Jerónimo, diretor-geral da Livo, portanto, marca do Grupo AGEAS Portugal, dedicada a este propósito que vos falava, tornar os lares, enfim, mais eficientes. António Batalha, arquiteto e responsável pela plataforma Casa Mais. E Ana Ramalhete, não por último, arquiteta também e perita qualificada pela ADN, Agência para a Energia. Vou começar aqui pela Catarina, perguntando sobre... Falamos sobre o tema de casas eficientes e a partir disto pode parecer um bicho de 7 cabeças, um tema bastante complexo, mas há medidas, de um ponto de vista talvez mais prático e mais fácil, que nós podemos implementar no dia-a-dia para tornar a nossa casa mais eficiente. Da tua experiência pessoal, quais é que são, enfim, essas medidas e como é que tu, na tua vida, no dia-a-dia, também as implementas na tua realidade mais individual? Acho que está a funcionar? Está, ok. Obrigada, primeiro, pelo convite para estar aqui neste painel. Somos muitos arquitetos, que é sempre bom. É muito engraçada a pergunta, porque eu vivo numa casa que tem se calhar das maiores dificuldades que representa as casas de Lisboa. Eu moro num prédio antigo de Lisboa, de anterior a 1800, que tem todos os problemas que possa imaginar, de isolamentos, de a permeabilidade das janelas. Então, quando nós fomos para a nossa casa, ela estava recuperada QB, era recuperada para vender. E então aos bocadinhos estamos a ir mudando algumas coisas. Não querendo puxar a brasa ao assunto da Livo diretamente, mas puxando, há 3 ou 4 características fundamentais para uma casa ser termicamente mais confortável e poupar também energia no final do dia. A primeira é a orientação solar, que eu não consegui fazer nada em relação a isso, porque o prédio está construído, já lá está, aquela rua é provavelmente das ruas mais antigas dali da zona, não posso mexer. Posso mexer na orientação solar dentro da casa, dos quartos e tal, mais que isso não. Isso também implica pensar nos sombreamentos, não é? Não ter vãos demasiado grandes, não entrar demasiada luz no verão, mas entrar suficiente no inverno, portanto ter às vezes palas, que também não posso mexer, porque é uma fachada que é património está listada como património cultural, portanto não posso tocar na fachada da minha casa. Portanto, o que é que me restava a fazer? Bom isolamento e a combater bem as pontes térmicas, sobretudo em zonas de ligação interior-exterior, não é? Como é o caso das caixarias das janelas, a própria janela entre si são sempre zonas de muito desafio. Portanto, aquilo que nós pudemos fazer foi garantir que estava muito bem isolada, mas também, e este é o próximo passo da nossa casa que ainda não foi feito, bem ventilada.
Porque uma casa que seja muito isolada, com assim um envelope, como diz no Passive House, diz envelope, mas depois não tem a ventilação, não tem boa qualidade do ar. Então temos de fazer aqui uma gestão com ventilação mecânica forçada, só que também não é fácil, a casa já estava construída. Portanto, o que é que nós podemos mexer? Isolar por dentro, porque não podemos tocar na fachada, e janelas. E a diferença de uma boa janela é a diferença entre eu estar em casa com 13 graus, que acontece muito recorrentemente no inverno e com 98% de umidade, ou estar em casa com 18, 19, que são temperaturas muito aceitáveis no inverno. Portanto, sim, há 3 ou 4 coisas importantes. Aquelas que podemos mudar, no nosso caso, são poucas, e estamos a trabalhar nisso, até porque ali vai pôr agora uma janela lá em casa, de uma parte nova do jardim, e que foi eu a perguntar os cheques todos das coisas que já sabia, eu vou apanhá-los aqui nesta. Então, e eles, não, é melhor esta caixa de vidro. Não, mas eu li que era melhor esta, mas no seu caso não, porque vai aquecer muito o metal, portanto aqui é melhor PVC. Então, mas o PVC tem pior comportamento ao incêndio, mas isto é muito quente, você não vai conseguir tocar na janela. Pronto. Foi bom falar com especialistas. Muito bem, passo aqui para a Ana Ramalhete, não desmerecendo aqui o género masculino de todo, mas Ana, pegando aqui um bocadinho nas dificuldades, ou melhor, naquilo que são as características das habitações portuguesas e que a Catarina trazia há pouco, da sua experiência e, enfim, também do seu expertise, qual é que sente que são as maiores deficiências das residências portuguesas, não é? E quais é que são os ganhos mais rápidos e mais fáceis, no fundo, de identificar ou eventualmente resolver? Já agora, muito obrigada pelo convite. As maiores deficiências na nossa construção prendem-se efetivamente com aquilo que a Catarina, se não me engano, já falou, tem a ver com a ausência de isolamento ou a insuficiência de isolamento, principalmente ao nível das coberturas, pavimentos e paredes. Eu estou a ordenar isto porque tem a ver com o grau de afetação dentro do imóvel. A ausência de um isolamento numa cobertura ou no pavimento tem maior reflexo no espaço do que propriamente nas paredes. E depois tem a ver o facto de não estarem corretamente isoladas, trazem problemas das pontes térmicas, efetivamente, porque os pilares e as vigas vão estar muito mais sujeitos às condensações, porque nós aquecemos naturalmente a casa e a umidade que nós produzimos dentro de casa vai depois refletir-se nesses bolores. Outras das questões têm a ver com a utilização de caixaria pouco eficiente, que não é corte térmico. O alumínio ou o PVC podem ser corte térmico e depende que sejam construídos com esse fim. E a falta de utilização dos sombreamentos. É muito importante nós termos sombreamentos, principalmente exteriores, nos nossos envidraçados, porque esses é que vão permitir, no verão, se utilizarmos a 70% ativos, vai permitir que as questões solares não sejam demasiado afetadas no interior e no inverno nós conseguimos, se eles estiverem desativados, não é? Se estiverem todos corridos, se a janela estiver exposta ao sol, conseguimos ter ganhos solares com isso. E a nossa produção, por menos correta que seja, mas nós dentro de casa temos, a maior parte das vezes, maioritariamente, revestimentos à base de estuques e de reboco. Isto para quê? Para que o sol, quando entra, fica retido na nossa envolvente e ele vai-se depois dissipando o calor. Depois temos então os sistemas, não é? Como a climatização, como o aquecimento das águas, que por vezes, para além de não serem eficientes, e quando são, nem sempre têm manutenções corretas, tal como as marcas o indicam. Muitas vezes, quando entro em casa de proprietários e arrendatários e questiono há quanto tempo é que o seu equipamento não tem, ou se o seu equipamento tem manutenção, são raras as vezes em que as pessoas sabem que a manutenção foi feita há 1 ou 2 anos, ou quando dizem, foi há pouco tempo, quando vão ver já passaram 5 ou 6 anos. Essa manutenção não está feita de forma correta,
para preservar a eficiência energética daquele sistema, nem por uma questão de segurança interna da própria casa. Podem trazer questões de segurança material e também segurança ao nível da própria qualidade do ar e da forma como, por vezes, há pessoas com imensas patologias, com imensos problemas de saúde que têm a ver no fundo, com este ramalhete todo que é a nossa casa, que não é o mais bem, com melhor manutenção que deveria ter. E a ausência de sistemas solares. Realmente, hoje em dia, nas moradias já começam a aparecer sistemas solares instalados, fotovoltaicos e solares térmicos, contudo, o paradigma das habitações plurifamiliares em propriedade horizontal afastam, através da gestão de condomínios, essa questão, não é? É muito difícil gerir um condomínio para se conseguir aplicar aquilo que hoje em dia pode ser aplicado e pode reduzir aqui as faturas de energia. Temos aqui todos de trabalhar um bocadinho nestas situações. Temos que promover bons isolamentos, segundo o que está discriminado na legislação e nos regulamentos, porque nem sempre se faz isso, porque os atores, as empresas de remodelação nem sempre têm esse conhecimento e não são acompanhados pelos técnicos que têm esse conhecimento. Isolar termicamente a envolvente, pôr caixaria eficiente, promover a correta ventilação. E isso é possível se, quando ali for instalar a caixaria, colocarem grelhas autorreguláveis nas suas janelas e não é necessário fazer buracos, porque as próprias grelhas elas são incluídas nos perfis, e depois a manutenção e instalação de sistemas eficientes como caldeiras, bombas de calor, ares condicionados e depois os painéis fotovoltaicos e os solares térmicos. Isso seria o perfeito. Muito bem, obrigada pela sistematização e também pelo ponto que trouxe, que é a nossa casa também é um lugar de saúde, no fundo, não é? E, portanto, esta ineficiência energética às vezes pode afetar de forma bastante significativa aquilo que é o nosso bem-estar. João, a LIV nasceu há relativamente pouco tempo, tem um propósito muito nobre num país, eu diria que não é só um problema do país, mas essencialmente em termos nacionais há um problema bastante grande do ponto de vista de pobreza energética. Quais é que tu dirias que são as principais soluções do ponto de vista de otimização energética para as nossas casas? Olá, boa tarde, antes de mais a todos. É de facto um tema premente e, portanto, para nós é aqui um orgulho e um grande desafio num grupo como o grupo AGEAS estar a promover aqui uma marca que tem esta missão, porque é de facto é mesmo uma missão nacional, portanto pretendemos ser aqui mais um ator nesse sentido. Como referiste bem, nós estamos a começar, temos pouco mais de um ano de operação e estamos a desenvolver algumas soluções, precisamente as mais experimentadas já foram aqui referidas pelos meus colegas de painel, que são as principais soluções que, de um ponto de vista de pensar em casas já construídas, porque esse é um tema importante. Obviamente que em nova construção temos muito mais liberdade para atuar numa série de ângulos, mas o nosso objetivo primordial nesta fase é precisamente endereçar o que já é, embora também façamos nova construção se assim necessário, mas é endereçar o que é um parque habitacional em Portugal altamente deficitário do ponto de vista energético. Por exemplo, a Catarina referiu aqui algo que não é preciso se calhar ir tão longe como a 1800 ou 1900, inícios do século XXI, para de facto a construção não ter tido em conta naturalmente critérios de eficiência energética, que é normalíssimo. Mas não é preciso de facto ir tão longe, grande parte do parque habitacional em zonas urbanas foi construído ali por volta dos anos 50, anos 60 e portanto já bastante mais recente, mas mesmo assim com requisitos muito diferentes do que são hoje em dia aqueles que são necessários para se identificar uma casa como eficiente energeticamente. E portanto, olhando para este parque habitacional onde há de facto uma necessidade tremenda, o que a LIV no fundo pretende fazer é atuar em áreas que, não havendo uma remodelação muito massiva ou nova construção, com soluções mais ou menos, como nós entre aspas dizemos, mais de plug-in,
possibilitar ganhos muito grandes a nível de eficiência energética. E, portanto, aqui não querendo repetir-me, portanto, a Catarina como a Ana já fizeram aqui um excelente trabalho de referência e de síntese. De facto, a Live, ao dia de hoje, entrou no mercado com janelas eficientes, precisamente, tanto PVC como alumínio. E também, agora mais recentemente, neste verão, lançámos, como já era um objetivo ao início, uma área de painéis solares e carregadores elétricos. Portanto, os carregadores elétricos eu se calhar deixo um bocadinho mais de parte, embora seja também muito interessante do ponto de vista da sustentabilidade e eficiência energética das pessoas e dos seus hábitos, mas como já liga mais ao mundo automóvel, vou-me cingir se calhar mais às duas primeiras. Portanto, a nível de caixilharia, janelas eficientes e painéis solares, porque são de facto as soluções que, para grande parte do edificado já construído, são soluções que permitem à população fazer intervenções em sua casa que, não só do ponto de vista de conforto, mas também de ganhos efetivos de eficiência energética e, portanto, de poupança, de sustentabilidade. E quando falamos de sustentabilidade, não estamos só a falar da sustentabilidade ambiental, porque hoje em dia o conceito é muito mais lato e estamos a falar de sustentabilidade financeira também, e o próprio conforto, até, como estavas a referir, já foi aqui referido e bem, o tema de saúde. Obviamente que uma pessoa quando muda janelas ou quando instala, os painéis não tanto, mas as janelas sobretudo, não está a pensar se calhar como primeira variável o tema da saúde, mas a verdade é que há muitos problemas respiratórios que de facto são agravados quando não só se tem casas naturalmente termicamente ineficientes, sobretudo no inverno com o frio, mas também mal ventiladas, etc. É um tema também quase que se pode olhar pelo prisma de saúde pública. Mas dito isto, focando-nos nas soluções da Live, a Live está a dar os primeiros passos, num ano de facto acontece muita coisa e nós acabamos por sentir que estamos aqui a construir uma marca que pretende ser uma marca de referência e destino neste tipo de soluções para casa, janelas já com uma atração muito grande deste primeiro ano e agora mais recentemente painéis solares, que de facto são duas soluções muito core e que felizmente, embora neste momento esteja um pouco estacionado, mas que temos esperança que volte, os próprios apoios públicos, nomeadamente tangibilizados pelo Fundamental, vieram também não só dar um apoio financeiro grande, mas sobretudo também consciencializar as pessoas cada vez mais destas questões. E portanto a Live aí não só traz estas soluções aos portugueses, mas se calhar, e falamos disso um bocadinho mais à frente, traz formas de tentar democratizar o mais possível estas soluções. Estamos a falar sempre de investimentos que podem ser relevantes, mas também posso explicar um bocadinho mais à frente como é que a Live está a posicionar para que de facto haja uma maior democratização destas soluções. Mas resumindo, no fundo, de facto o que pretendemos é criar estas soluções para que, em grande parte do edificado, a população portuguesa possa atuar em coisas concretas sem necessidade de fazer uma remodelação massiva da casa ou nova construção. É esse o grande objetivo. Obrigada, João. Passamos aqui ao António, também pegando no ponto um pouco que o João trazia, que é dos fundos ambientais, mas faço uma pergunta um bocadinho mais lata, que é que ferramentas, que tecnologias, que recursos é que os portugueses têm ao seu dispor para realmente conseguir trazer maior eficiência energética para as suas casas e qual é que é o papel que os fundos ambientais e que os apoios do Governo, no fundo, desempenham aqui neste desenvolvimento das residências portuguesas? Desde já, boa tarde e agradeço aqui o convite feito à ADN para estarmos aqui presentes através do portal Casa Mais. E relativamente aqui às ferramentas, eu primeiro digo logo as ferramentas as principais e as iniciais que nós usamos são as ferramentas que estão ao dispor do cidadão para se poder informar. E aí temos o portal Casa Mais, temos iniciativas como o Aco Mais, o Classe Mais, que são iniciativas que dão informação ao consumidor de como poderem melhorar o seu imóvel e depois, através de algumas ferramentas como o portal Casa Mais, que é um one-stop shop, permitem, através da informação registada no certificado energético, que tem ligação direta, poder solicitar propostas às empresas. As empresas, entre elas, a Live é uma das empresas que também faz parte do portal Casa Mais, que nós com muito orgulho, possibilitam estas novas tecnologias e este novo paradigma de informação ao consumidor. Mas depois também temos outras tecnologias. Temos tecnologias agora como as Smart Houses, ou seja, as informações, ter casas mais adaptadas, mais inteligentes, possam ter automatismos, mas também temos tecnologias aqui ao dispor como as janelas mais eficientes, tem sido falado muito aqui, janelas classe A+, através do Classe Mais, iniciativa, e outros sistemas como isolamentos térmicos também mais eficientes, para além de todos os eletrodomésticos e iluminação. Todas estas tecnologias, digamos assim, que estão a montante, ou seja,
na parte informativa e depois já na parte digamos, da construção em si, também são muito suportadas através dos fundos ambientais. O programa PRR, o Programa de Resistência e Resiliência e Recuperação e Resiliência, peço desculpa, já lá vai uns aninhos, que eles estão aí na moda, portanto, e através do Fundo Ambiental, tem sido aqui um papel-chave para dar apoio ao consumidor e ao cidadão a ter uma maior, digamos, ajuda na escolha e na seleção de equipamentos mais eficientes. Porque o cidadão, quando normalmente faz comparações, pensa sempre, vou procurar um que seja mais em conta, mas perde um bocadinho de eficiência. Se calhar, com um apoio extra, nós conseguimos ir à procura do mais eficiente e com isso ter um recurso financeiro muito superior a longo prazo. Não é um recurso financeiro só para si, é para todos nós, porque ao poupar, cada um de nós poupar na sua casa, vamos todos poupar no conjunto. Estes programas tenho de evidenciar, porque o Portal Casa Mais é uma das plataformas, assim como o Classe Mais, uma das plataformas que tem sido, digamos, de charneira e de elementar para validar as empresas e as soluções. Nós sabemos que grande parte, os 3 grandes grupos que foram mais incentivados são os grupos que estão aqui falados, que é a eficiência nas janelas eficientes, a instalação de janelas eficientes, a instalação de sistemas de energia renovável, especificamente mais os sistemas fotovoltaicos, porque é onde o cliente consegue ter um retorno financeiro muito mais ágil e muito mais presente logo no imediato, e depois também os isolamentos térmicos. E aqui estamos a falar de isolamentos térmicos de coberturas, paredes e pavimentos, mas não estamos a falar de qualquer isolamento, estamos a falar de isolamentos térmicos que tenham considerações de ecomateriais. Ou seja, que é algo que é muito relevante, que é, não vamos colocar um isolamento térmico que seja bom, muito bem, mas que traga danos ao planeta no si. Não, vamos procurar por ter ecomateriais. E isso faz parte das novas tecnologias que também estão aqui presentes, que é os novos materiais que estão possibilitados serem extremamente inovadores, trazerem novas tecnologias que nem há pouco tempo se passava a fazer a reutilização do algodão para um material de isolamento térmico, hoje em dia já é possível. E estamos a falar de tudo isto que nos promove termos um circuito mais holístico na renovação do parque edificado. Obrigada. Catarina, voltamos a ti com um tema, enfim, não se coloca só na sustentabilidade ambiental, sustentabilidade como um todo e em outras áreas também críticas na sociedade, que é a literacia. Como é que tu sentes que, na tua comunidade em particular, tu és uma voz bastante ativa no digital e fora dele, em matérias de sustentabilidade, também muito ambiental, como é que as pessoas recebem este tipo de conteúdo, se procuram este tipo de conteúdo, como é que mudou este comportamento ao longo dos anos e também qual é que é a necessidade de continuar a endereçar este tipo de matérias num país em que nós sabemos que o conhecimento, primeiro o conhecimento e a atitude também, existe sempre um gap, não é? Mas efetivamente há um trabalho a fazer do ponto de vista de partilha de conhecimento. Então, nós estamos eu não sei se é o 5º, se é o 6º país da Europa com maior pobreza energética. E somos o 2º maior país da Europa com possibilidade de fazer produção energética descentralizada. Isso significa que 50% das nossas... Isto é um estudo europeu, se forem ao site da Comissão Europeia e procurarem por eficiência energética na Europa, encontram. Nós, a seguir ao Chipre, somos o maior país da Europa com potencial de recebermos energia das nossas casas. Isto tem poupanças para as famílias, poupanças em rede, ou seja, tudo o que é preciso para construir uma rede e perdas de rede que não se perdem porque é direto para o consumo ou para a comunidade à volta. E aumenta a resiliência a desastres naturais, à biodiversidade. Pronto. Eu acho que quando nós contrastamos estas duas informações, torna-se muito claro que nós temos de exigir alguma mudança também. Ou seja, as pessoas muitas vezes sentem-se um bocadinho desamparadas, e com razão, porque é verdade, e já foi dito aqui, muitas vezes estamos a falar de custos elevados. Não é toda a gente que pode pôr painéis solares, nem pode mudar as janelas de sua casa. Não é toda a gente que tem 5.000 euros disponíveis na conta imediato. E mesmo que venha um fundo ambiental, que eu neste momento já estou a perder a esperança que venha, sem desprimor, mas estou a perder a esperança, porque já estamos quase em um ano em atraso, eu não sei. Mesmo que possa fazer, tem de pagar upfront. Portanto, as pessoas vão fazer o quê?
Como é que vão mudar? E as pessoas sabem que existem soluções, sabem que devem procurá-las porque é melhor para a sua saúde, porque é melhor para a sua sustentabilidade financeira ao final do mês, mas não têm. E fazem como? Portanto, isto é um tema que muitas vezes nas redes sociais, e sempre que o trago, até traz algum desconforto, se não revolta. Porque as pessoas até querem fazer esta mudança, têm todo o interesse em fazê-lo. Quem é que não quer uma casa onde... Não, eu no inverno, quando está frio, eu tenho de abrir as janelas todas da casa na mesma, porque senão eu tenho umidade tal que me escorre água nas paredes, me cria problemas de bolor, e eu tenho dermatite atópica e uma filha com dermatite atópica e os problemas respiratórios são muito, muito exacerbados por estas questões. Portanto, até que ponto é que as pessoas se sentem um bocadinho às vezes impotentes quando falam disto? Por isso, estão muito sequiosas de informação. Eu lembro-me quando falei também no portal Casa Mais, já falei sobre ele, e existe o portal de Arquitetura e Construção Mais Sustentável, existem vários portais com informação, e esse talvez tenha sido dos posts que gerou mais partilhas, porque as pessoas dizem, olha o que é que isto, olha o que é que existe, olha o que é que há sobre isto, afinal há coisas que estão a acontecer em Portugal, nós podemos fazer, podemos pedir, mas é um bocadinho às vezes ingrato eu estar a dizer às pessoas que existem estas soluções quando depois não acompanhamos com poder político, com políticas públicas, exatamente. Ainda assim, acho que cada vez mais as pessoas estão informadas e esse é o papel da literacia, porque cidadãos mais informados são não só eleitores mais informados, como cidadãos mais... Ou seja, eu sei que disse duas vezes a mesma coisa. Nós não exercemos só a nossa cidadania no momento da eleição. Nós podemos falar com as nossas juntas, estão-me a calar, com as nossas juntas, com as nossas câmaras, podemos tentar fazer voz. Existem comunidades de energia, em Telheiras, por exemplo, perto de onde eu vivo, já existem comunidades de energia a acontecer. E existem marcas que também querem dar a mão a estes projetos. Portanto, temos todos de começar a falar mais uns com os outros sobre isto, em vez de pensar, não há nada que eu possa fazer, porque isto não é para mim, porque é muito dinheiro, é muito caro, não posso fazer, nunca mais vem isto, nunca mais tenho o apoio do fundo. Não vamos desesperar. Como é que funcionam essas comunidades de energia? Sim. Então, as comunidades de energia, na verdade, depende muito da maneira como são feitas. Mas as comunidades de energia o que querem fazer é gerar centros de autoconsumo e não necessariamente casas. Ou seja, eu, em vez de alimentar apenas a minha casa, que provavelmente, se eu tiver um carro elétrico, vou precisar de mais energia à noite, o frigorífico está lá todos os dias, sempre, mas os banhos são ao início do dia ou à noite. Portanto, durante o dia, que é quando eu estou a receber mais luz, luz do sol, no caso, eu não estou em casa para aproveitar. E, portanto, em vez de desperdiçar essa energia, há uma escola ao meu lado que pode aproveitar essa energia porque funciona durante o dia, mas não funciona à noite. Ou existe um restaurante, e à frente da minha casa há um restaurante e ao lado há uma escola e do outro lado há um centro de dia. A minha casa pode estar a produzir energia para as pessoas à minha volta. Não é sempre assim, mas existem alguns casos destes. No caso da comunidade de Telheiras, no caso até um bocadinho diferente. Mas isto é uma realidade, isto é uma possibilidade. É preciso desburocratizar muito os licenciamentos das comunidades de energia. Aliás, eu acho que em todas as propostas eleitorais deste ano, em março, em todas, quase todas, se não em todas, talvez uma ou duas tenha falhado, e eu estive a ler todos os programas eleitorais de todos os partidos e não apenas dos Conselho Parlamentar, todos diziam desburocratizar os licenciamentos. Isso é tudo muito giro, mas depois na prática continua a haver muitos entraves aos licenciamentos porque não é uma prioridade e eu também entendo que temos questões muito, muito sérias também no nosso país, de saúde e tudo mais, mas às tantas a pobreza energética também traz problemas de saúde, traz problemas de acessibilidade, há pessoas que no verão morrem por causa do calor porque não têm condições literalmente, as ondas de calor provocam mortes no nosso país, que tem uma população muito envelhecida, isto é uma realidade. Portanto, como é que não é uma prioridade num país que podia produzir 50% da energia que consome nos telhados das casas das pessoas, só aí, e há um estudo do LNEG muito interessante que diz que se for para as fachadas ainda aumenta, eles estimam entre 20% a 70%, depende obviamente das fachadas. Portanto, como é que não é uma prioridade? E isto às vezes deixa-me um bocado nervosa. Mas para lançar um tom otimista, só para não ficar aqui a marinar este caos, já há muitas pessoas a saber. E a nossa produção de energia descentralizada também está a aumentar em Portugal. Muito mais lentamente do que a centralizada, mas também está a aumentar. Portanto, é continuarmos a passar a informação uns pelos outros e continuarmos a perceber que nós não estamos sozinhos nisto. Não é só uma pessoa que acha que devia haver mais celeridade nos instrumentos públicos. E se todos juntos começarmos a juntar-nos, bom, há coisa de 2 semanas no Lumiar, à custa de 5.000 pessoas zangadas, conseguimos finalmente limpar a praceta de uma rua que há 6 anos que tinha entulho. Portanto, vamos tentar perceber o poder da comunidade, não só nas comunidades de energia, mas também na literacia.
Completamente. Ana, olhando aqui para a questão económica que falávamos há pouco e que a Catarina também trouxe aqui num ângulo um bocadinho diferente, de que forma é que a implementação destas medidas de otimização energética também ajuda a valorizar a nossa casa? Se eu tiver uma casa que seja eficiente e que, através de um certificado energético, seja atribuído uma classificação A ou A+, é expectável que no mercado essa aceitação seja superior, porque as pessoas já começam a ser sensibilizadas e estar sensibilizadas para edifícios sustentáveis e para imóveis sustentáveis. E não é uma questão de moda, é uma questão de carteira. Porque se eu tenho uma casa que é eficiente, que tem um bom isolamento, que tem uma caixaria eficiente, com boa ventilação, que é fundamental, com sistemas de climatização e aquecimento de águas sanitárias que são altamente eficientes, e ainda tenho a possibilidade de ter energia gratuita, porque o sol quando nasce é para todos, não é? E ainda é gratuito. É expectável que a fatura de energia ao final do mês e ao final do ano vá reduzir substancialmente. E quando nós temos construções bem construídas, com bons isolamentos, o papel dos sistemas de climatização não é estarem consecutivamente em funcionamento, é no pico de calor, quando estão 3 ou 4 dias seguidos com quase 40 graus cá fora, se calhar tem que ligar o sistema de climatização, e no inverno a mesma coisa. Mas é expectável que ele esteja quase sempre desligado, porque eu não necessito dele para conservar o calor ou o ambiente mais fresco em minha casa. Da mesma forma que, se eu tiver um sistema solar térmico a funcionar para aquecer as minhas águas, eu provavelmente no mês de março eu desligo o sistema de apoio, não é? Porque um sistema solar tem que sempre ter um sistema de apoio, eu desligo e volto a ligar em novembro. Isto é verdade porque se passa em minha casa. E é uma experiência que eu vivo diariamente, em que realmente o solar térmico está desligado de março a novembro, e quando eu necessito ligar a bomba de calor, eu faço no período do dia, porque como tenho fotovoltaicos, tenho os fotovoltaicos a ajudarem-me a aquecer ou a arrefecer a minha casa. Uma casa sustentável é isto mesmo, é a capacidade que eu tenho de poupar dinheiro diariamente e ao final do ano e manter com isto o conforto e o bem-estar dentro de minha casa sem grandes preocupações, e é replicar isto para todos os cidadãos. No fundo é aquilo que a Catarina está a dizer, não é? É unir-nos para realmente fazermos aqui a grande mudança. E eu acredito que sim, que quando eu, enquanto proprietária ou arrendatária, se vou à procura de uma casa, tendo a possibilidade de escolher uma classe A ou A+, de certeza que eu vou escolher em detrimento de uma classe D ou C, não é? Porque uma casa com uma classificação inferior quer dizer que é menos eficiente e que eu vou ter mais gastos ao final do ano. E concorda com a Catarina quando ela trazia a perspectiva de que os portugueses já têm alguma literacia sobre o tema, mas depois também se debatem aqui com alguma frustração naquilo que é, enfim, o apoio do Estado nestas matérias? Os fundos ambientais podiam funcionar muito melhor, não é? Com mais rapidez, não é? Estar à espera um ano para uma candidatura ser avaliada, não é? Mas pronto, isso quem está lá deve saber o que é que se passa. Mas porque, no fundo, eles são incentivadores. Levam as pessoas a procurarem, no fundo, mexer nas suas casas e melhorá-las. E sim, é fundamental que esses apoios estatais venham e sejam cada vez mais, trabalhem cada vez mais em prol e em benefício do comum cidadão. Depois também há aqui a questão que a Casa Mais tem ajudado, é a procurar bons profissionais que saibam fazer as coisas como deve ser. Porque nem sempre, quando o comum mortal chega ao pé de uma empresa que se intitula de reabilitação, eles têm conhecimento técnico para saberem exatamente o que é que têm que fazer. São várias as vezes em que eu tenho que perguntar se isto, chegando a um imóvel que foi reabilitado, pergunto, a tubagem de água quente foi isolada? E dizem-me que não, e é obrigatório desde 2015, a segunda legislação. Pronto.
São pequenas coisas que o comum, a pessoa comum não conhece, mas que, enquanto técnicos e as empresas que fazem esse tipo de trabalho têm a obrigação de ter conhecimento, deveriam fazer e proporcionar aos seus clientes. Porque não estamos a falar, por vezes, de valores muito mais avultados a nível de remodelação, são questões de cuidado e de informação. Muito bem. António, ia lançar aqui uma pergunta para o futuro, sendo que o presente ainda há aqui um grande caminho por trilhar, mas qual é que é o futuro em matéria de eficiência energética? O que é que vai acontecer aqui nos próximos anos? E estará Portugal preparado para acompanhar ou não? Às vezes gostamos de ser um underdog, precisamos de um ligeiro empurrão. Como é que vê este paradigma? Em termos de futura tecnologia ou o que vem digamos, para os imóveis, é assim, nós há meia dúzia de anos atrás tínhamos presente uma coisa que era ficção científica, a inteligência artificial. E hoje em dia, quem não tem inteligência artificial neste bem? Portanto, a inteligência artificial existe já hoje em dia nas nossas vidas, nos telemóveis, nos automóveis e já nas habitações. Já existe possibilidade de ter equipamentos e até softwares ligados à centralização do imóvel, em que com recurso à inteligência artificial preparam o imóvel para quando nós formos para deslocar-nos com ele. Isto ligado com a IoT, ou seja, a Internet of Things, ou a Internet das coisas, possibilita que os equipamentos se automatizem por si. Ou seja, não sejamos nós ali, o utilizador, a dar início a um programa ou a fazer qualquer coisa. Isto é tão simples quanto nós temos um robô aspirador. Hoje em dia os robôs aspiradores já são vulgares. E os robôs aspiradores, uma pessoa às vezes pensa, isto só me facilita a vida. Mas não. Isto traz retorno financeiro e traz retorno económico e até energético. Porquê? Porque ao mesmo tempo que nós estamos fora de casa e pomos o aspirador a trabalhar, só está o frigorífico, está o aspirador, não está uma máquina de lavar roupa. Se nós não tivermos aquilo, se tivermos a fazer o aspirador, ao mesmo tempo está a máquina de lavar roupa e o frigorífico, estamos a ter um consumo muito superior porque temos a sobrecarga. As pessoas não pensam, mas isto já é recorrente, isto já está na prática hoje em dia. Para além disso, também o retorno e uso de outras tecnologias que ainda estejam a vir, como os materiais mais eficientes, que eu tinha falado há pouco, estão cada vez mais a serem desenvolvidos, e até temos os DAPs e tudo mais para identificar esses materiais, mas depois, e aí o país, nós podemos pensar, o país está muito atrasado. Está muito atrasado, temos muito por fazer, mas na eficiência energética não estamos assim tão atrasados quanto isso. Há partes do país, e nós, por exemplo, em termos da certificação energética, como todos nós aqui bem sabemos, grande parte de nós somos, alguns aqui da palestra, somos peritos qualificados, o sistema de certificação energética português é de referência europeu. Foi um dos primeiros que conseguiu ter o sistema em pleno, ou seja, ter a certificação dos imóveis, ter a fiscalização dos peritos e ter a informação ao consumidor. Isso conseguiu-se, mas demos o passo ainda mais à frente. Através do portal Casa Mais, nós conseguimos ter uma one-stop shop, é a nível europeu e é reconhecida, e por vezes sou chamada em palestras europeias para divulgar isto mesmo, que é, nós conseguimos fazer a interligação da certificação energética e com as empresas. E isto o que é que nós trazemos de novo? Nós trazemos de novo a possibilidade de não ficarmos pela informação. Trazemos a possibilidade de atuarmos, ou seja, facilitamos o consumidor a ser mais informado e selecionar devidamente as empresas. E aqui, dando aqui nota que a Ana estava a referir-se realmente sobre as empresas, pronto, é o meu dia-a-dia, é contactar com as empresas, e a realidade do país às vezes é um bocadinho triste, que é, nós temos algumas empresas no âmbito da construção civil que nem sequer dispõem de alvará ou certificado em empreiteiro de obras. E quando nós dizemos, para inscreverem-se no portal Casa Mais, têm de ter esses documentos, perguntam-me, mas porquê? E eu digo, porque é obrigatório. Tem de ter, não há forma a dar. E às vezes explico-lhes, isto custa 25 euros ou 50 euros por ano. Não têm capacidade de pagar isso, não vale a pena estarem a atuar. É tão simples quanto isto. E com isto temos estado a promover também, digamos, melhores empresas e as empresas ficarem reconhecidas, porque se houver, isto é dramático, mas se uma pessoa tiver uma obra com uma empresa que seja ilegal, se houver um acidente, as pessoas, quem é responsável é o proprietário do imóvel, não é a empresa. Portanto, nós temos de ter muito cuidado na seleção das empresas, temos de ter muito cuidado na seleção das soluções e também vou dar aqui também alguma nota informativa, porque realmente a literacia energética
ainda é pobre no país, a pobreza energética é enorme, mas nós estamos aqui a trabalhar em conjunto a nível europeu e Portugal, através de uma resolução de ministros, de desenvolvermos um novo projeto que vá integrar uma rede de espaços de energia. Ou seja, onde o cidadão possa ter informação de como melhorar a sua habitação, como reduzir a fatura energética, comparar faturas energéticas, ver se a solução está correta e ser mais informado. E isto é algo que nós, a ADN, está a ter um papel de gestor deste processo. Não vamos estar sozinhos, vamos contar com o apoio dos municípios, das juntas de freguesia, da rede nacional das agências de energia, portanto, que queiramos e temos a certeza absoluta que vai ser um projeto de excelência e de alto reconhecimento nacional. António, porquê é que julga que há pouca literacia energética em Portugal? Ou seja, porquê é que não nos interessa desenvolver ou explorar esse tema, ou seja, o sistema, globalmente falando? Pronto, grande parte porque não é um tema fácil de explicar. Nós conseguimos explicar porque somos técnicos, mas para o outro lado às vezes é difícil. Eu tenho esta dificuldade às vezes, por exemplo, quando escrevo artigos ou qualquer coisa, às vezes é difícil desprender da parte técnica. Está próximo do cidadão. Não falarem, peço desculpa, mas pontes térmicas planas. Sim. Para o comum Por favor, do cidadão, traduzam. ponte térmica plana ninguém sabe o que é. É um pilar e uma viga. Se a gente dissesse, ok, isola o pilar e viga, não se esqueça do pilar e viga. Ou a caixa de store, atenção à caixa de store. Certo. É isto que nós temos. Nós temos uma dificuldade muito extrema em aproximar a sociedade civil da academia. Algo que temos de tentar combater todos, faz parte, não é nossa culpa, técnicos, não é culpa do cidadão, é culpa da sociedade. Temos de nos aproximar e acho que estamos a dar alguns passos. Esperemos que este espaço cidadão energia vá apontar nesse via, porque o objetivo é ser próximo do cidadão, não trazer informação excessiva, ser preciso. Mas vamos ver o que é que nos dá. Pronto. Obrigada. Eu trazia esse ponto de um ponto de vista propositado e também provocatório, porque na sustentabilidade temos um bocadinho esse tema, não é? Sustentabilidade social tipicamente aproxima as pessoas, porque é sobre pessoas, e, enfim, é um tema que à partida é mais próximo de nós. Na questão ambiental, às vezes na emergência climática, existe um bocadinho esse tema. E em algumas conferências ouvia que realmente a ciência tinha falhado a conseguir explicar às pessoas efetivamente o que é que havia por fazer e, portanto, querendo ajudar, se calhar complicou um bocadinho aqui a tarefa, mas enfim, estamos aqui a tentar, pelo menos hoje, trazer um bocadinho mais de literacia. Por favor, estejam à vontade depois para fazer algumas questões, até de um ponto de vista de dicionário, se for necessário aqui algumas traduções. Pontes térmicas foi ótimo, obrigada. João, como é que a Livo, temos aqui vários desafios, não é? Isto é complexo e de longo prazo, como é que a Livo pensa acompanhar os portugueses nesta jornada que vai durar? Sim, sem dúvida. O tema da literacia, se calhar começando, há vários blocos, não é? Um é o tema da literacia, outro é o tema financeiro, que a Catarina aqui referiu e muito bem. E, portanto, o que a Livo pretende, e depois também é um tema também da organização do mercado. Portanto, se calhar começando por este último, que talvez seja mais fácil de explicar, a Livo tem aqui como um objetivo ser, de facto, um destino de soluções, começando pelo tema da eficiência energética, a futuro quiçá também entrando por outras áreas, mas no tema da eficiência energética, um destino de várias soluções, agregador. Portanto, uma das dificuldades muitas vezes que existe é, ok, eu sei que posso pesquisar para ter maior eficiência energética na minha casa, caixilharia, ou painéis fotovoltaicos, ou bombas de calor, mas se calhar o mais provável é eu ir fazer uma pesquisa no Google, grande parte dos portugueses pode não estar familiarizado quem são os fornecedores destas soluções, e acabar por ter que falar com 2, 3, 4 intervenientes diferentes, cada um com a sua visão se calhar um pouco estanque. Portanto, se calhar começando por aí, um dos nossos grandes desígnios é ser uma one-stop shop, de facto um hub de soluções através de uma marca dentro de um grupo de referência como é o grupo AGAs, mas uma marca que de facto agregue várias soluções ligadas à eficiência energética e agora fazendo aqui um pouco a ponta ao tema da literacia, não só ser uma marca que comercializa as várias soluções, mas do ponto de vista também de literacia, alavancamos-nos numa forma de estar no mercado que atua através de consultores, o que nós chamamos os nossos consultores, que são no fundo pessoas que, fazendo visita à casa dos clientes, vão atuar neste domínio da literacia, ou seja, vão tentar desmistificar e também traduzir e explicar ao cliente as suas necessidades, ou melhor, perceber as suas necessidades e explicar as possíveis soluções,
Porque, mais uma vez, uma das vantagens, e só ao termos várias soluções é que esse trabalho, de facto, é verdadeiramente eficaz. Porquê? Porque se eu for um consultor só de caixaria, eu vou acabar por querer vender caixaria. Se eu for um consultor de painéis solares, vou querer vender essa solução. Portanto, se nós, e o caminho da Livre já tendo aqui 3 soluções muito concretas, e trabalhando aqui para ter mais a curto prazo, como o tema dos pavimentos e bombas de calor, em princípio também ainda estão nas 2. Ao ter um consultor que vá à casa do cliente, fale com os clientes e também, felizmente, através dos canais digitais, muitas vezes, não só uma visita, é um bocadinho como a medicina, não é? Hoje em dia, às vezes, é possível ser ajudado, não necessariamente só com a visita, mas com contacto, às vezes por videochamada, às vezes um determinado despiste, porque sabemos que também ajustar disponibilidades, nós estamos disponíveis para fazer essa visita e assim o faremos, mas temos vários canais através do qual o cliente pode ser informado. E, portanto, aqui sim o papel do consultor é efetivamente eficaz, porque muitas vezes uma pessoa que não esteja no domínio técnico das várias soluções pode achar que, se calhar, a caixaria lhe vai resolver um tema que, afinal, não vai assim tanto. Ou o isolamento térmico de paredes, ou o pavimento, ou os painéis solares. Ou seja, o facto de identificar qual a solução que melhor se adequa, analisando as necessidades do cliente, analisando a casa, vai fazer com que esse consultor consiga propor uma solução ou um leque de soluções melhor. Depois, ligando aqui ao tema financeiro muito importante, o consultor também vai ter aqui um papel de perceber as necessidades do cliente, mas também as possibilidades do cliente. E aí a Livre também está aqui a fazer um caminho no sentido, como eu referi há pouco, o nosso grande objetivo é democratizar estas soluções. Sabemos que a necessidade existe, ou seja, o tema da procura, se não for pelo obstáculo financeiro, era um no-brainer, de certeza que haveria procura de sobra, dada a tal pobreza energética que identificámos, o facto de Portugal ser um dos países com maior deficiência energética e, por outro lado, por sorte, em alguns temas, como são sobretudo o tema solar, somos um país, de certa forma, abençoado a nível desse recurso natural para produzir determinados tipos de energia e fomentar o autoconsumo. A Livre está aqui a fazer um caminho também de, no âmbito da democratização, permitir que estas soluções possam chegar a cada vez mais pessoas. E de que forma? Sobretudo através de mecanismos de compra ou de financiamento que ajudem os cidadãos. Vou dar aqui 2 exemplos muito concretos nas nossas 2 soluções mais core, que são as janelas eficientes e os painéis solares. Começando, se calhar, pelos painéis solares, porque é aquela em que, de facto, é mais direta na solução integrada, o tema de nós não fomos a primeira empresa no mercado a fazer, mas somos ainda dos pioneiros, porque há poucas que o fazem, desenvolvemos um modelo para o cliente poder comprar painéis solares através de aquisição, que é o mais clássico, compra efetivamente os painéis solares, ou de subscrição. Ora, como é que funciona o modelo de subscrição? No fundo, a aquisição é o clássico e fácil de entender. Um cliente, nós fazemos uma avaliação, um estudo da casa, percebendo a orientação, a inclinação do telhado, etc. E fazemos uma proposta a um cliente de que, olhando para o seu consumo, para o seu perfil de consumo, não só para o que consome ao fim de cada mês, mas também para a volatilidade e períodos de consumo, não só intradiários, mas ao longo dos meses, e fazemos uma proposta dizendo, você pode comprar adquirir X painéis solares, nós fazemos um aconselhamento do número que entendemos necessário e nem sempre mais painéis solares significa maior poupança, portanto é importante este trabalho consultivo. E depois damos logo 2 soluções. Todas as nossas propostas a particulares vêm à cabeça com 2 hipóteses de compra. Ou a aquisição e dizer algo do género, você vai poupar X, a nossa estimativa é que poupe X ao final do mês e a compra vai-lhe custar 3, 4, 5 mil euros, como a Catarina referia aqui, é o ticket médio tipicamente, e de facto nem toda a gente tem esta possibilidade de disponibilizar 3, 4, 5 mil euros, por muito que seja para algo que lhe vai poupar dinheiro ao fim do mês, mas tem que chegar à frente. E, havendo ou não havendo fundamental, que de facto é uma ajuda grande, o modelo de subscrição, que é este tal segundo modelo que oferecemos, permite abrir isto literalmente à carteira de qualquer pessoa. Eu comecei pelos painéis solares porque de facto é mesmo para qualquer pessoa, ou seja, o modelo de subscrição o que faz é no fundo como se fosse um leasing de mais longo prazo, permite aos clientes comprarem painéis solares, instalarem e no fundo ser uma espécie de um leasing, pouparem logo a partir da primeira fatura de eletricidade e não terem que ter um investimento inicial. E aqui sim é que está o tema de permitir isto para qualquer bolso, classe média, classe com maiores dificuldades ou classe alta. E não só ser acessível a todos os portugueses, mas permitir poupança a todos os portugueses. E de que forma? Eu vou dar um exemplo muito simples com números, mas que se percebe o modelo. Porque o mais provável é as pessoas estarem a perguntar, então, porque é que toda a gente não faz a subscrição? Primeiro, é um modelo recente,
porque obviamente implica que as empresas como a Livo ou parceiros estejam disponíveis a financiar, no fundo é o que estamos aqui a falar, a financiar o cliente. E o modelo na prática como é que funciona? Vamos imaginar que vocês têm uma fatura de 100 euros de eletricidade mensal. Eu faço um estudo e, instalando painéis solares, estimo que a poupança que vão ter é de cerca de 50 euros mensais. Portanto, o que eu vos digo é, vocês em vez de pagarem 100 euros, a estimativa é que passem para 50 euros. Ora bem, vocês podem de facto comprar os painéis solares, pagar se calhar 3, 4, 5 mil euros e passam dessa fatura de 50 para 100. Portanto, fazendo as contas, estão a fazer este investimento do vosso bolso e têm um payback que nós no nosso estudo apresentamos, tipicamente o período para terem o retorno no investimento à volta entre 4 a 6 anos. Ok? Mas lá está, isto limita, esta solução à fatia da população que tem de facto 3, 4, 5 mil euros para fazer o investimento inicial. Por contrapartida, a subscrição que abre ao bolso de qualquer português, como funciona é da seguinte forma. A mesma estimativa de poupança de energia mantém-se, não é? Eu passo de 100 euros para 50 e o que o cliente faz é paga um FII de subscrição mensal à empresa. Portanto, que no nosso estudo está lá descrito qual é, vamos imaginar de 25 euros. Portanto, o que eu estou a fazer é dizer ao cliente não precisa de chegar à frente com 3, 4, 5 mil euros, vai passar de uma fatura de 100, em vez de ser para uma de 50, é para uma de 75. Mas efetivamente o cliente já está a poupar 25 euros ao final de cada mês e não teve que fazer um desembolso inicial dos tais 4 ou 5 mil euros. Portanto, isto de facto torna este modelo que a Livo entrou no mercado com este modelo, torna isto acessível a qualquer português. Portanto, não há de facto desculpa havendo a maior eficiência, porque nem sempre existe, e por isso é que nós fazemos o estudo de um cliente instalar painéis solares na sua casa, e depois temos também o tema da propriedade horizontal. Isto efetivamente é mais fácil nas moradias do que em prédios, mas efetivamente, tocando aqui no tema das comunidades de energia, esta é uma das áreas em que de facto se pode fazer mais em termos de, não só licenciamentos, mas de facilitação do processo, porque a primeira comunidade de energia que existe para pessoas que vivem em prédio são os condóminos. Portanto, isto que normalmente é um bloqueio, uma pessoa que tem uma moradia efetivamente consegue tomar uma decisão autónoma, quando se tem um condomínio eu posso muito querer instalar painéis solares e depois estou bloqueado pelos meus vizinhos. Portanto, a primeira comunidade de energia que pode existir neste caso é efetivamente haver uma partilha entre os vários condóminos do excedente de energia. Portanto, isto no ponto dos painéis solares. Na janela já não é tão fácil, não temos esse modelo de subscrição, não existe no mercado, mas a Livo tem trabalhado no sentido de fazer parcerias com, a Livo é ao dia de hoje um intermediário financeiro e, portanto, tem parcerias e propostas em que concede diretamente crédito aos clientes. Claro que nunca é a solução ideal, porque obviamente é um encargo financeiro, mas, de certa forma, em vez de ter um investimento também de 4 ou 5 mil euros, tem um investimento mensal mais reduzido. Em particular, e neste momento, a Livo até tem uma campanha de 12 meses sem juros. Portanto, efetivamente, estamos a tentar trabalhar, é um ónus, no fundo, que fica do nosso lado, mas estamos a tentar trabalhar em várias soluções do ponto de vista financeiro. Portanto, a literacia com os consultores, o financeiro, com estas soluções de subscrição e de financiamento, para que isto chegue, de facto, a cada vez mais portugueses. Porque não só é um tema, já falamos de saúde pública, de poupança ao final do mês, de sustentabilidade ambiental, mas também, do ponto de vista dos governos, isto não é só uma coisa que fica bem dizer que somos mais sustentáveis e vamos criar estes incentivos. E, efetivamente, e ao dia de hoje, infelizmente, às vezes pelas piores razões, vemos o que é a questão da dependência energética. Em muitos casos e em vários países europeus, mais dramática, no caso português, de uma dependência que existia, por exemplo, da Rússia. O facto do país se tornar mais autossuficiente, não só do ponto de vista de energias renováveis, porque é sustentável, mas o facto de reduzir essa dependência de terceiros, faz com que, de facto, Portugal se coloque aqui num patamar quase de excelência para aproveitar uma oportunidade que pode ser única, de reduzir dependências energéticas de petróleo de vários países, isso obviamente obriga a uma eletrificação de várias soluções, e, do ponto de vista da eletrificação, gerar mais soluções também de autoconsumo, porque nós vemos muitos investimentos avultadíssimos e com os seus méritos naturalmente, porque estão a apostar em energias renováveis a serem feitos em enormes parques fotovoltaicos, por exemplo, mas isso também tem enormes constrangimentos, porque há toda uma rede de investimento também que terá que ser público, de uma REN, de uma EDP, de uma E-Redes, da EDP Distribuição, etc., que de repente, se tudo fosse eletrificado, criaria aqui uma pressão gigante. Portanto, as soluções descentralizadas de produção de energia acabam por também ter um benefício nessa vertente, porque se cada um produzir, não só para si, mas também para a comunidade, eu estou a descentralizar este esforço central, que não só obriga a menores
investimento público a futuro, mas também a maiores eficiências, porque todas as redes vão tendo perdas de energia, e depois até em termos de sustentabilidade, porque um parque fotovoltaico aparentemente é sustentável e obviamente vai produzir energia renovável, mas não deixa de estar a utilizar uma área de terreno gigante, que se calhar podia ter um parque, ou uma floresta, ou um bosque, ou o que fosse, e portanto também há que ponderar por a utilização do terreno, também tem que ter isso em conta para ser cada vez de facto mais sustentável e eficiente do ponto de vista energético. Obrigada, João. Acho que a partilha, globalmente falando, foi muito rica. Obrigada a todos. Temos apenas uns minutos até ao fim da sessão. Desafio aqui a audiência a colocar algumas questões, até porque mais do que debitarmos ou partilharmos aqui conhecimento sobre os temas, a mudança efetiva-se é no diálogo. E, portanto, alguém... Sei que é final do dia, domingo. Ninguém tem nenhuma questão? Muito bem. Então, muito bem. Às vezes precisamos só dar aquele compasso de espera, não é? Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu chamo-me Sérgio Salpico, também sou perito. Uma pergunta mais da Catarina, mas creio que os colegas também podem responder. Vi a sua aplicação, creio que a sua que estava ali fora, muito interessante a pergunta que eu quero aqui deixar é se há mais sistemas, aplicações, soluções destas que o comum leigo possa saber o que é sem saber o que é uma ponte térmica, não é? Ou qualquer coisa do género, consiga extrair informação, porque às vezes é isso que é difícil, não é? Entre alguém que quer fazer uma obra em casa, uma intervenção, e saber o que é que pode fazer. Portanto, a sua aplicação é muito interessante naquele sentido mais da sustentabilidade diária, mas também saber se haverá outras nesse sentido que a pessoa possa começar a recorrer para chegar, como o António disse tão bem, e o João, aos parceiros certos, aos técnicos certos. Adorava ficar com o mérito da aplicação, mas é da DECO. Só usaram o meu exemplo porque alguém tinha de dar o corpo ao manifesto e mostrar que faz demasiadas viagens de avião. Então, eu tenho algumas referências, mas certamente existirão mais. O Portal Casa Mais, obviamente, é uma referência, porque nos ajuda a encontrar pessoas. Nós precisamos de alguém para fazer alguma coisa e para nos explicar alguma coisa, está lá referenciado alguém, e também tem, se não me engano, da última vez que vi, que posso estar enganada, tem uma parte tipo blog com informação, só a explicar conceito, pronto, dicas, exato. Acho que acaba por funcionar. Eu também uso o portal da Passive House Portugal, porque tem soluções ótimas lá explicadas, e da Home Grid, que no fundo também faz a certificação Passive House, também tem imensa informação ótima. E depois há o portal da Arquitetura e Construção Sustentável, que tem fornecedores, tudo e mais alguma coisa, desde... Eu encontrei lá um sistema, por exemplo, para depósito das águas da chuva e águas cinzentas para casa, e há para regas, há para tudo e mais alguma coisa, funciona super bem. E não sabia que a Livo ia ter este serviço, mas de facto aquilo que eu acho muito difícil é, eu precisava que alguém me fosse lá a casa e dissesse: isto resolve-se assim, 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 porque eu sei umas coisas sobre bombas de calor, umas coisas sobre painéis fotovoltaicos, umas coisas sobre... Mas só até entender se eu ia querer ter para aquecimento de águas sanitárias, que se ia querer ser com o sol ou com a bomba de calor, só até eu entender o que funcionava melhor para a minha casa, eu não sei quantas horas eu tive a estudar. Eu não sei mesmo. E a maior parte das pessoas não tem a minha vidinha. Não dá mesmo. É preciso ter especialistas. Portanto, não fazia ideia que a Livo tinha este serviço, mas diria que uma one-stop shop é exatamente aquilo que falta, que é a pessoa ser aconselhada do início ao fim, porque que eu quero mudar as janelas todas da casa e afinal pôr lá uma pala resolvia-me o problema, não é? Acho que falta, e aqui para os colegas arquitetos, acho que falta nas faculdades de arquitetura nós sermos mais capacitados para a eficiência, e eu estudei no técnica, uma faculdade de arquitetura que já é muito técnica. A maior parte, os arquitetos ainda não estão só focados na arquitetura mais responsável, não é? Há arquitetos em Portugal, se calhar não tanto da minha geração, mas que não sabem ainda sequer o que é uma casa passiva, ou que acham que a construção em taipa é uma construção completamente obsoleta, ou que nunca ouviram falar de hempcrete, por exemplo, ou de soluções, lá está, de uso de fibras de algodão para isolamento, ou que existe sequer lã de rocha reciclada. Isto já tudo existe. Nós precisamos de profissionais mais capacitados. Por isso eu acho que estes portais são muito importantes, porque mais do que nós conhecemos as soluções, porque conhecê-las isoladamente não faz de nós peritos, não é? Eu não sou perita no assunto, é nós termos uma visão global com quem sabe saber um bocadinho de tudo. Por isso,
tanto o portal Casa Mais, o portal da Home Grid e da Passive House, que são os que eu acabo também por usar muito, do portal da arquitetura e construção sustentável, e agora acabei de saber da Live, acho que podem ser excelentes formas de começar. Não somos obrigados a saber tudo e acho que temos de tirar também um bocadinho esta culpa que nós temos de eu se calhar podia estar a investir melhor o meu dinheiro e a ser melhor, mas eu não sei. A culpa não é nós não temos de saber tudo, não é? Se não éramos tudólogos e é difícil. Temos espaço para mais uma questão. Pronto, já dei o compasso de espera de 5 segundos, acho que já é ok. Agradeço o vosso interesse, a vossa participação, é muito importante para nós. Até uma próxima, fiquem bem, bom fim de semana.